A gente fala agora da cena que chocou todo mundo essa semana. Uma mulher aparece no banco com um tio numa cadeira de rodas para pedir um empréstimo em nome dele. As funcionárias desconfiam porque ele não se mexe e chamam os médicos que confirmam: o homem está morto. Bom, a partir daí vira caso de polícia, a mulher é presa em flagrante e na delegacia ela diz que o idoso chegou vivo à agência. Mas afinal, o que aconteceu com o tio Paulo? Um homem visivelmente debilitado. Tio Paulo, ao fim. Incapaz de segurar uma caneta. Se eu não assinar, não tem como. As imagens mostram o senhor Paulo Roberto Braga, de 68 anos. As cenas dele sentado numa cadeira de rodas e conduzido por uma mulher em Bangu, na zona oeste do Rio, despertaram espanto no Brasil e no mundo. Paulo, que não conseguia sustentar o peso da própria cabeça, foi levado a uma agência bancária para assinar um possível empréstimo de R$17 mil. Assina para não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartório, para não me perder, tem que eu não vou mais. Eu acho que ele não tá legal. O objetivo era fazer o saque para ele a pedido dele. De acordo com as autoridades, as imagens mostram um homem morto. Mas ele é assim. É. Tudo o que foi apurado pela investigação indica que ele já chegou morto na agência bancária. É visível que ele não tem nenhum sinal vital. Quando ele entrou no banco, quando ele saiu de casa, ele já era cadáver. Foram as câmeras de segurança deste shopping que registraram Paulo sendo levado na cadeira de rodas por Érica de Souza Vieira, de 42 anos. A mulher é sobrinha de Paulo e esteve com ele aqui 2 vezes. Na primeira vez, segunda, dia 15. Paulo tinha acabado de receber alta médica depois de passar quase uma semana internado na UPA do bairro. No dia seguinte, terça, dia da morte, Érica retornou com o tio. Testemunhas afirmam que nos 2 dias foi possível ver que o objetivo da mulher era o mesmo: levar Paulo em agências bancárias e de empréstimos. Olhei a boca do senhor, estava com a secreção amarela e ele já estava com a cabeça caída. Eu botei a mão nele e falei: será que ele não quer uma aguinha? Aí ela falou: não, é assim mesmo, é pressão. Mas eu acho também que ele está com fome. Nas imagens de segunda-feira, às 5h38 da tarde, Érica empurra a cadeira de rodas. Paulo veste uma camisa com listras vermelhas. Eles param em frente a uma agência de empréstimo. Apesar da baixa qualidade da imagem, é possível notar um movimento no corpo de Paulo à frente. O homem é deixado ali, na porta, enquanto a sobrinha entra na agência. Ela parece falar com Paulo em alguns momentos e é possível vê-lo movimentar as mãos e, mais uma vez, descolar o tronco da cadeira. Às 5h54, a mulher deixa o local e segue em direção ao calçadão de Bangu. Érica conduz Paulo em uma cadeira de rodas disponibilizada pelo shopping. Ela levou, sem permissão de ninguém. Ela foi lá no subsolo, já pegou e saiu com a cadeira. Somente às 7 da noite ela retorna ao local e é acompanhada pelo segurança Alexandre. Paulo chega a esticar o braço para tocar em uma porta de vidro e parece olhar para o segurança, que chama a atenção de Érica ao notar que os pés do senhor estavam arrastando no chão. Onde eu estranhei, né? Falei com ela, chamei a atenção dela por causa do pé, né, do seu Paulo que estava arrastando no chão, que poderia agravar o problema dele. Aí ela falou que não, que ele é assim mesmo, que ele tira toda hora. Momentos depois, Alexandre ajuda a Érica e Paulo a entrarem no carro de aplicativo. Deu assim, para perceber que estava a poder de remédio, porque a fala dela era uma fala meio arrastada assim. Na terça, ao 12h26, Érica pediu uma nova corrida. Ela volta ao shopping e pega novamente uma cadeira de rodas. Na garagem, o motorista de aplicativo a aguarda com Paulo no carro. Ele ajuda a Érica a colocar o tio na cadeira. Em depoimento à polícia, o motorista disse: quando Érica estava tirando Paulo, ele chegou a segurar na porta do carro. Ele saiu do carro morto, ele entrou dentro do carro morto. Eu tenho cada vez mais certeza disso. Um casal que passava pelo estacionamento oferece ajuda. Érica recusa.
Aí, no meio do caminho, o pai falou, vou dar uma ajudinha a ela a empurrar a cadeira. Ela falou, não, obrigado, eu estou acostumado com isso. E foi embora. Aí eu voltei, minha esposa perguntou, o que foi? Eu falei, ela não quis tentar ajuda. Eles ainda usam o mesmo elevador. Os olhos dele abertos e a boca também um pouco aberta. E mais parado. Foi rápido ali o elevador, mas assim, eu nem prestei atenção se ele piscou ou não. Eu não prestei atenção nesse detalhe. Até mesmo porque ela estava na frente. No andar das lojas, Érica para novamente na agência de empréstimos. Depois, senta em uma cadeira na praça de alimentação e mexe na bolsa. Ela chega a deixar Paulo sozinho. A cabeça do senhor já está caída e ele não faz movimentos. Você consegue perceber que ele não tem movimento na cabeça. A cabeça dele está solta. Quando ele entra no banco, você continua vendo isso. A cabeça dele só sai daquela posição quando ela levanta a cabeça dele. E ela levanta propositalmente, para simular uma pessoa em vida. Repare que a mão da mulher deixa o suporte da cadeira e passa a apoiar a cabeça dele. Se eu não assinar, não tem como. Com certeza ela sabia. Não tem como não ter percebido, porque ela, inclusive, tenta segurar a cabeça dele com as mãos, com uma das mãos, ela fixa a cabeça e com a outra ela vem com a mão e pelo vídeo, a impressão que se tem é que ela vai tentar fazer ele assinar, claro que assinaria com a assinatura dela, né? Não o dele. A advogada dela diz que ela atendia a um pedido do próprio tio. Ele foi ao banco solicitar um empréstimo, que ficou para análise e que, segundo informações, já tinha sido aprovada. E que só foi pedir o saque, a pedido dele também, para poder facilitar ali as condições dele. Ao notar que havia algo errado com o idoso, um dos funcionários começa a gravar a conversa. Eu acho que ele não tá legal. Em depoimento, o médico do SAMU diz que Paulo apresentava livores, que costumam aparecer por volta de 2 horas após o óbito, e que após ver o vídeo gravado pela gerente, pôde constatar que o idoso estava morto desde o momento do vídeo. No laudo da necrópsia, o perito diz que não se opõe que o óbito tenha ocorrido entre 11h30 e 2h30 da tarde de terça-feira, mas que não tem elementos seguros para afirmar se o senhor Paulo faleceu no trajeto ou no interior da agência bancária. Mas eles não tiveram acesso, acho que, aos vídeos. Eu acredito que ele tenha feito a rigidez cadavérica, tenha saído da rigidez cadavérica e aí ela trouxe ele para o banco. O tempo mínimo que a gente pode dizer aí foram 2 horas, mas isso pode ser de 2 a 12 horas. Paulo é tio biológico de Érica. A polícia e a irmã dela afirmou que eles moravam juntos, em uma comunidade, também em Bangu. Paulo vivia nesse quarto. A mulher disse ainda que ele era ativo até a última internação, no dia 8 de abril. Érica fez uma selfie com ele na unidade de saúde. A irmã de Érica relata ainda que Paulo não tinha filhos e nem esposa. Diz que o homem era alcoólatra e que ele mesmo controlava suas contas bancárias. A gente ainda não conseguiu ver qual era a situação da casa dele e as condições que ele vivia. Isso aí é um próximo passo que a gente vai ter na investigação, que a gente quer saber que tipo de cuidado e como era esse cuidado que ela prestava a ele. Já pesquisamos ele para tentar identificar algum familiar que não fosse vinculado a ela, e nós não conseguimos. Érica afirmou que Paulo ainda estava vivo quando entrou no banco, mas a advogada dela não soube precisar quando ela se deu conta do falecimento do tio. Não está claro para a gente, como defesa, não ficou claro. A gente não chegou a conversar muito sobre isso. Porque quando eu cheguei em sede policial, que eu acompanhei o restante do depoimento, ela estava muito abalada, visivelmente abalada e visivelmente dopada, porque ela sofre de depressão. De acordo com a necrópsia, Paulo morreu de broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca. Também foi colhido material para um exame toxicológico, que pode determinar se o homem foi envenenado. Os familiares de Paulo solicitaram à Prefeitura do Rio um velório social.
Já a Érica está presa preventivamente por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. É o crime por desrespeitar ou ridicularizar o corpo de uma pessoa morta. Ela não parecia estar dopada. Ela parecia abalada. Só que o abalo dela não era pela perda de um ente querido. O abalo dela era por ela estar numa delegacia com a possibilidade de ser presa, que foi o que aconteceu. Então ela não acredita que fez nada de errado, porque realmente ela não verificou que ele estava falecido. Então ela está triste pela situação, pela morte do tio e pela condição que ela se encontra hoje.